E por que a economia foi criada? Porque o ser humano ele tem desejos infinitos, mas os recursos são escassos. Quem aqui não gostaria de todos os meses e todos os dias em churrascaria, em restaurante, malhar nas melhores academias? Enfim, os desejos são infinitos, os desejos humanos são infinitos, mas os recursos são escassos. E aí, pra gente ter prazer, o que a gente faz? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Glowcast. E hoje o papo é pra quem quer colocar a vida financeira em ordem, sem medo, tá? Hoje a gente tá aqui com o nosso convidado mais que especial, Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Um prazer ter você aqui. A gente não te conhecia pessoalmente, mas tenho certeza que você tem muito a agregar, contar um pouco da sua história, né, do seu projeto, Onde Pinga Não Seca. Então, a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu agradeço muito esse convite especial, conhecer vocês pessoalmente, conhecer o espaço aqui de vocês, que realmente é maravilhoso. Ah, que bom. Obrigada. Fábio, obrigada pelo teu tempo, também pela tua disponibilidade. Vamos querer saber agora, assim, quem é o Fábio por trás das câmeras, por trás do projeto? Conta pra gente um pouquinho quem é você, da sua história, que eu já sei que, assim, é um cara inteligentíssimo. Eu tava aqui, só pescando algumas ideias. Conta pra gente. Bom, eu sou um professor de física, onde eu cursei física no UFRJ, terminei em 2002, fiz mestrado, fiz doutorado em História da Ciência. Sou um estudioso. Em 2008, eu li uma frase de um padre chamado Pedro Arrupe, que falava: ensina melhor quem passa a vida aprendendo. E essa frase me marcou muito, Hannah, porque realmente eu decidi estudar minha vida toda. E eu também percebi num dado momento que era importante cuidar das minhas finanças, não depender somente do INSS, não depender somente da aposentadoria, até da rede estadual que eu trabalho. Então eu decidi olhar para o mercado financeiro, entender essas oportunidades, porque as pessoas tinham medo de investir em renda variável. Bom, foi quando eu decidi, até conversando com os alunos e outros professores da sala de aula, eu percebi que eu me tornei uma referência para eles, nesse entendimento. Bom, e aí começou. Por que não criar um Instagram? Por que não falar isso de maneira profissional? Por que não me aperfeiçoar? Ensina melhor quem passa a vida aprendendo. Por que não fazer cursos de mercado financeiro? E essa ideia começou e está ganhando uma proporção bem interessante, né? E o nome Onde Pinga Não Seca vem exatamente dessa ideia, né? De receber dividendos que inicialmente vão ser pequenos, porque a sua capacidade de investir inicialmente é pequena. Mas se você faz isso por 5, 10, 15, 20 anos, que é o período que você precisa pagar o INSS, isso vai fazer uma fortuna na sua vida. É só acreditar e perseverar. Verdade. Mas, assim, é perceptível, né? Como a maioria das pessoas tem uma dificuldade em falar de dinheiro, né, Clara? A gente conversa muito sobre isso, porque eu acho que quando você fala de dinheiro, você tem que enfrentar alguns medos e algumas dificuldades. Exatamente, algumas barreiras. E como que você encontrou uma forma tão prática? Porque para você falar disso flui, né? A gente conversando aqui nos bastidores, flui para você falar sobre dinheiro. Fala pra gente aí como foi você passar a falar disso com tanta facilidade. Bom, primeiro eu entendi para que a pessoa usa o dinheiro, né? Qual a função do dinheiro na vida das pessoas? É trazer satisfação. Existe uma teoria econômica chamada Teoria do Consumidor. Ela fala o seguinte: imagina que você pegue 5 funcionários e dê R$1.000 para cada um e 1 hora no shopping. E se eles não gastarem o dinheiro, eles têm que devolver. E depois dessa 1 hora, você reúne os 5 funcionários e fala: o que vocês compraram? Você pode ter certeza que cada um vai comprar uma coisa diferente. Verdade, um vai comprar um tênis, outro vai comprar um perfume, outro vai comprar, sei lá, chocolate, caneta, enfim. Eles vão comprar coisas diversas. Quem ali vai estar certo? Todos. Porque as pessoas transformam o seu dinheiro em algo que lhe traz uma satisfação, em algo que lhe traz um benefício. Pode ser um benefício de curto prazo, pode ser um benefício de médio prazo, ou pode ser até investir. Nesse caso não pode, porque o teste social é que ele gasta o dinheiro em 1 hora. Então, a gente tem muitas necessidades. E por que a economia foi criada? Porque o ser humano ele tem desejos infinitos, mas os recursos são escassos. Quem aqui não gostaria de todos os meses e todos os dias em churrascaria, em restaurante, malhar nas melhores academias? Enfim, os desejos são infinitos, os desejos humanos são infinitos, mas os recursos são escassos. E aí, para a gente ter prazer, o que a gente faz? A gente pega o nosso salário, faz uma medida, o que eu vou comprar esse mês para me trazer mais prazer? E assim a gente vai e mais satisfação, né? E assim a gente vai vivendo. Quando a gente entende isso, e é importante entender que a gente vai envelhecer, a gente, quando é jovem, tem muita dificuldade de entender isso, né? A gente, quando tem 15, 18 anos, que é o meu público de ensino médio, quando eu falo que eu tenho 45 anos, eu até brinco que eu não tenho 45 anos. Eu tenho 30 anos há 15 anos. Boa. Entendeu? Fica mais próxima deles. Com certeza. E eu falo, inclusive, que eu sou jovem há mais tempo que eles. Verdade, E não deixa de ser mentira. Porque tudo está na mensalidade. Mas, quando a gente vai envelhecendo e envelhecer vai acontecer, a gente precisa se preparar para isso.
Sim. A gente precisa entender que a gente precisa ter uma reserva e não depender exclusivamente do INSS. Quando a gente olha, por exemplo, para a base, né, do número de trabalhadores CLT que recolhem o INSS, a cada ano que passa tem diminuído. Sim. A população brasileira está envelhecendo, então tem mais brasileiros recebendo a aposentadoria do INSS. Então é uma conta que não fecha. Quem contribui com o INSS contribui cada vez menos. E quem recebe a aposentadoria está recebendo por mais tempo. Então isso vai entrar em colapso, a não ser que a gente contribua mais, venha com mais impostos, que tudo isso é muito impopular. Então quando eu percebi que eu precisava alertar os meus colegas professores, que eu precisava alertar os meus alunos a criarem uma poupança para a aposentadoria, e quando eu falo em dinheiro, não é para ostentar. Eu, por exemplo, não ostento. Mas eu tenho uma reserva que se eu perder meu emprego CLT, porque eu trabalho para a CLT e trabalho também na rede estadual, eu não vou ficar endividado. Eu vou conseguir me manter por um tempo. Sim. Essa reserva vai me trazer segurança financeira, vai me trazer liberdade, vai me possibilitar viajar nas férias de julho, nas férias de janeiro, sem ter que mexer no meu salário. Enfim, então essa liberdade que o dinheiro traz, que eu acho fantástico. Quando eu tomei essa consciência, eu falei, bom, esse segredo, entre aspas, né, não pode ficar só comigo. Eu tenho que compartilhar com as pessoas. E a internet é o maior veículo, né? Sim. Eu costumo falar, um professor fala com quantos alunos? 30, 40 alunos numa sala de aula? E já Na não fala, já não chega até o fundão com muita facilidade. Né? Exatamente. Então, na internet você pode falar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, né? Quantas pessoas vão ouvir a gente falando aqui e podem ter suas vidas transformadas por um olhar, por uma palavra. Verdade. Desmistificando esse economês, né? Porque às vezes, quando a gente vai num banco, a gente encontra um gerente de terno e gravata falando termos muito técnicos que desconectam com a nossa realidade. E isso refuta um pouco, isso afasta. Até porque a gente já tem tradicionalmente essa dificuldade, né? De falar para um filho o quanto ganha, para um cônjuge o quanto ganha, né? Muitos problemas de separação entre casais, eles vêm da falta de um diálogo financeiro. Onde o marido, ele vai lá e compra o que quer, a esposa vai lá e fala, compra o que quer, e depois, na hora de pensar em comprar algo em comum, ninguém tem dinheiro. E aí as grandes conquistas de um casal, uma viagem, a compra de um carro, a compra de um apartamento, às vezes ficam delegadas a segundo plano. Sim. E aí começa a ter divergências. Se tivesse realmente, não precisa ter conta conjunta, mas se tivesse, bom, você ganha mais do que eu, então participa mais nas despesas, ou vamos juntar um pouco mais para realizar um grande sonho. Porque eu acho que a gente vive de sonhos, né? Como eu falei, a gente precisa do dinheiro para trazer satisfação, para aumentar, né, a nossa satisfação ao longo do mês. Comprar coisas que vão lhe trazer essa liberdade. Acho que é por aí. Perfeito, reflexivo, né? É. A gente já querendo aprender tudo, Sim, né? já quero fazer várias perguntas. À vontade, à Fica à vontade. vontade. Mas assim, Fábio, as pessoas costumam dizer, né, que quem ganha pouco não consegue fazer essa reserva. O que você instrui para as pessoas quando elas chegam com esse questionamento para você? Bom, primeiro, acredito que a pessoa tem que colocar a vida financeira dela em ordem, né? Primeiro, eliminar as dívidas. De que maneira? Anota todas as dívidas que você tem. Verifica a taxa de juros que você está pagando em cada uma delas. Começa eliminando, logicamente, as dívidas que você paga mais juros. Porque isso vai diminuir. O que é o juro? O juro é que você paga por ter antecipado um consumo. As pessoas, às vezes, não entendem, por exemplo, cartão de crédito. Se eu ganho um salário de 5 mil mensais e nesse mês eu gastei R$1.000 no cartão de crédito, quer dizer que eu utilizei R$6.000 nesse mês. Mas qual é o problema? No próximo mês, eu não vou ganhar 5 mil, porque eu vou ter que pagar aqueles 1.000 da fatura. Então, eu vou viver com 4 mil o próximo mês, porque eu resolvi antecipar R$1.000 no mês anterior. E aí, se eu não vivi com 5 mil, que eu precisei passar R$1.000 no cartão, será que eu vou viver com 4 mil no outro mês? Difícil. Mas aí acaba fazendo o quê? Tendo um juro de cartão de crédito, a pessoa não paga o total, paga o mínimo, e aí começa a se encalacrar. Primeira coisa, então, são as dívidas. Depois que a pessoa zerar as dívidas, aí vem a mentalidade, que eu falo, inclusive, para os meus alunos de ensino médio. Você precisa ter o hábito. Quando você recebe o seu salário, você não tem que pagar um aluguel, às vezes, um condomínio, não tem que pagar conta de luz, conta de celular, conta de internet. Cria uma conta. Fábio, 50 anos. Você, 50 anos. Sim. E você separa entre 5% e 10% do que você ganha, no momento que você recebe o seu salário, e deposita nessa conta. Clariana, 50 anos. Por quê? Porque você está se pagando primeiro para ter um benefício no futuro. Lógico, se tudo der certo, você se mantiver empregado esse tempo todo, quando você chegar com 50 anos, você vai ver o bolo de neve que tem ali, a grande fortuna que você criou. Mas podem acontecer imprevistos na vida. Sim. A gente pode perder o emprego. Imagina, se você perde o emprego no meio da caminhada e você acumulou 50 mil reais, isso vai te dar uma tranquilidade de não precisar pegar qualquer emprego. Não voltar para o mercado de trabalho assim, atabalhoadamente. Você vai poder, de repente, fazer um curso, porque você vai ter uma reserva que vai te garantir um certo período de tempo na sua vida de tranquilidade. Então, os meus alunos, por exemplo, que não têm renda, eu sempre falo para eles, é questão de mentalidade.
É a questão da mentalidade. Receber um salário, receber uma mesada, junta 5% e guarda. Próximo mês recebeu a mesada, 5%. Por quê? Se ele já chegar na vida profissional dele, num estágio, com essa mentalidade de que ele tem que viver um degrau abaixo do que ele recebe, naturalmente, quando ele ganhar melhor, quando ele sair do estágio, dessa fase de ganhar menos, ganhar melhor, ele já vai naturalizar que ele precisa fazer essa reserva de 5% a 10% para o seu eu do futuro. Então, eu acho que esse é o grande segredo, que as pessoas não investem. Falam, eu ganho pouco, eu não consigo. Não, se ganhar pouco, primeiro, elimine as dívidas, que é fundamental. Você com dívida não consegue investir. Sim. E após isso, quitou todas as dívidas, eu recomendo que você tenha essa mentalidade. Pegue 5% a 10% no momento que recebe o salário, e não o contrário. Eu tenho vários amigos que falam, mas não sobra. Né? Exatamente. Por quê? Porque lembra Não vai sobrar. Exatamente. Lembra da teoria do consumidor? Nossos desejos são infinitos. Verdade. Então você vai falar, amanhã eu vou receber, estou com R$50, vou passar no McDonald's. Porque é maravilhoso comer no McDonald's. Não é à toa que é uma rede ampla, né? Vende, está sempre lotado. Agora, se você tiver o compromisso, não, no início do mês, né, recebi meu salário, eu já tiro. Porque a gente não tem opção de pagar luz, a gente não tem opção de pagar a conta do celular, não é obrigatório. Por que não criar uma conta você do futuro? Tem que ser uma obrigação também. Tem que ser uma obrigação, ou seja... E outra coisa também que eu falo, para a gente se aposentar, qual é a regra de aposentadoria atual? Bom, a gente precisa se aposentar trabalhando 35 anos, né, de contribuição pelo INSS. Querendo ou não. Então, por que ao longo desses 35 anos para chegar na aposentadoria do INSS, você não pagar uma aposentadoria privada? Você não se pagar primeiro com esses 5, 10% mensais? Então, ou seja, é uma questão de mentalidade. Coisas que a gente não aprende na escola. Sim. Eu, como professor de física, ensino leis de Newton, campo elétrico, que é para um curto prazo passar no vestibular, mas, como eu falei, nesse meu projeto, eu senti muita falta de ter a oportunidade de levar esse meu conhecimento adiante. E começa cedo. Se o aluno ali com 15, 18 anos, né, que é a idade do ensino médio, ele levar essa mentalidade para a vida, Sim. Com certeza. E digo mais até. Imagina que ele faz isso por 30, 40 anos investindo. Aí o filho dele faz mais 30, 40 anos. Eu fiz um cálculo uma vez que me assustou. Se você investir R$200 por mês durante 100 anos, lógico, a gente não tem 100 anos de vida, mas você ensinando para o seu filho, para o seu neto, olha só, R$200 por mês, a 1% ao mês de taxa de juros. Hoje a Selic está a 15%, então você consegue facilmente 1% ao mês, não é nada muito surreal. Durante 100 anos, você transforma R$200 por mês em mais de 50 bilhões de reais. Que? É de cair o queixo, mas é matemática pura, é a equação dos juros compostos. Por isso que as grandes fortunas, elas são formadas. Elas não são formadas em uma geração. É verdade. Mas o avô foi dono de uma indústria, já deixou uma reserva ali durante 30, 40 anos de trabalho, que passou para o pai, que continuou aquela indústria mais 30, 40 anos. Quando chega na terceira geração, é muito fácil falar, a pessoa é milionária, tem 500 milhões. Para uma pessoa só começando do zero, realmente é impossível. Mas a matemática está aí e não nos deixa mentir. Sim. Na equação de juros compostos, R$200 mensais a 1% ao mês em 100 anos, você tem mais de 50 bilhões. Tô chocada. Em menos anos. Só tem uma chance para os nossos netos. Entendeu? Nossos Em netos, menos nossos anos. netos. Como seria esse cálculo? Só A gente pra... tem que fazer o cálculo, mas é sempre bom ter uma reserva, né? Que eu falo para as pessoas sempre, né? Tem pessoas que me criticam e falam, Fábio, mas se você morrer antes? Eu falei, bom, eu não tenho condições de prever a minha morte. Eu quero viver até os 80, 90 anos. Se eu morrer antes, bom, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu quero deixá-los bem. Sim. Seguros, né? Exatamente. Por que a gente contrata um seguro? É para bater com o carro? Não. Eu quero o seguro do carro para caso eu venha colidir, caso eu venha atropelar alguém, eu tenho uma reserva que não seja a minha reserva, né? Seja a reserva do que eu contratei para arcar. Então, assim, a gente não tem como controlar a nossa vida, né? A gente espera durar, né? Morrer de velhice e dormindo sem dor. Esse é o sonho de resto, eu não quero sofrer na hora de morrer. Isso eu quero morrer com 90 anos, lúcido, andando e dormindo. Seria perfeito. Um dia acabou, desligou. Exatamente. Mas caso isso seja antecipado, deixar as pessoas bem. Né? Deixar a pessoa, né, com dinheiro para fazer um inventário. Quantas famílias a gente vê que sofrem quando o ente querido morre? Verdade. Que às vezes não tem nem dinheiro, às vezes para um sepultamento, que às vezes não tem dinheiro para fazer um inventário, e aquela casa, aquele apartamento, aquele patrimônio, né, ele fica parado anos e anos e anos, porque inventário é uma coisa cara. Né? Burocrática, né? Exatamente, caro, burocrático, você tem que pagar advogado, tem que pagar muitas taxas, né? Verdade. Enfim, então tudo está na preparação. Caso aconteça, você vai deixar alguém que você ama bem, um herdeiro seu bem, um parente bem, enfim, a esposa, um marido, um filho. Então, assim, não é desculpa falar, mas eu vou morrer mesmo. Todo mundo vai morrer. Se a gente pensar assim, né, a gente não vai ser vida conquistar louca, nada. né? Mas eu percebo isso. A gente tem
a gente tem alguns colaboradores muito novos, né? Então, a gente tem 2 colaboradoras hoje, por exemplo, que elas têm 18 anos. E quando a gente contratou, eu procuro falar muito disso para elas. Não que eu seja a pessoa mais Controlada do mundo. controlada, mas assim, eu falo para elas justamente por erros que eu sei que eu não fui instruída. Então, como a gente estava conversando, né? Eu falo disso direto. Quando eu entrei no banco, eu era muito nova. E a primeira coisa que você escuta quando você entra no banco é: já viu a taxa que a gente tem para empréstimo? Você não escuta uma orientação, faz um investimento mensal, começa a guardar os seus 50, 100 reais, faz um consórcio, algo que fosse para planejamento futuro. Não, era só o empréstimo. Então, a gente realmente não é educado para isso. Mas o que me trouxe uma curiosidade é que, assim, você sempre foi essa pessoa, esse cara educado financeiramente, né? Até pelo teu histórico acadêmico, né? Ou você teve um período, de repente, mais novo, que você já foi aquele cara que, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E encontrou na educação esse caminho e passou a viver assim, né, educadamente, e resolveu mostrar para as pessoas que é possível. Olha, Hannah, você falou uma coisa muito interessante, que é que você tem 2 funcionárias jovens, né, na sua agência, Sim. que passam por isso. O jovem, ele é jovem por isso mesmo, né? Ele tem que cometer loucuras, ele tem que financiar um carro, ele tem que financiar uma viagem, ele tem que colher experiências. Porque também, se você começar a juntar dinheiro desde cedo, você não vai ter história para contar, sua vida vai ser chata, né? Você vai ser aquele você vai ser aquele sábio da caverna que sabe muito, mas só fica na caverna, né? Então é importante você conversar, você interagir, você está numa fase de expansão social. Você quer conhecer bons restaurantes, você quer conhecer bons lugares, você tem que ter história para contar. Eu, por exemplo, adoro viajar. Nessa teoria do consumidor, Fábio, mas quando você viaja, você gasta. Sim, eu gasto. Eu quero ter memórias com meu filho, quero ter memórias com a minha esposa, quero ter memórias com os meus amigos. Agora, eu tenho que ponderar isso. Sim. Também não é só gastar sexta, sábado e domingo, ficar gastando em balada 400, 500 reais com bebida, que eu não vou Só construir gastando. nada. Exatamente. Então, isso é uma questão, né? Que o jovem, ele precisa, sim, ter memórias, ele precisa investir em educação. Por exemplo, com 18 anos, a pessoa tem que pensar em fazer uma graduação, né? Ou um curso técnico, ou alguma coisa que lhe permita aqui, ganhar mais salário. Porque, como eu falei, se você ganha R$2.000 e consegue guardar 10%, você está guardando R$200. Mas se você conseguir aumentar o seu salário para 5 mil, nessa mesma lógica, você passa a guardar R$500. Sim. São os 10%. Lembra que eu falei que durante 100 anos, a 1% ao mês, R$200 faz quase 50 bi? Imagina R$500. Sim. Então, se você ganha mais, isso possibilita você guardar mais dinheiro. Agora, falando da minha pessoa, então eu fui jovem também. Sim. Eu cometi erros, e vários erros, né? Logicamente, quando no início da minha vida profissional, essa mesma questão, eu vi os professores mais experientes chegando com carros do ano. Falei, vou comprar um carro novo também. E aí, é aquela lógica. Bom, eu ganhava, digamos, R$4.000 e tinha uma parcela de financiamento do meu automóvel de R$600. Então, eu não ganhava 4 mil, eu ganhava 3.400. Sim. Porque eu financei em 60 meses, então durante os próximos 5 anos, eu não ganhava R$4.000. Eu tinha que fazer a conta, só que a gente às vezes não faz essa conta. Não faz. Pega o contra-cheque e fala, não, eu ganho 4 mil. Mas esquece que você se comprometeu por 5 anos com o banco, porque o carro ainda não é seu, ele está alienado ao banco. Sim. E você então. E às vezes as pessoas não têm esse clique. Né, de falar, não, eu estou ganhando isso aqui, mas olha só, meu custo mensal é tanto, então eu só posso viver com bem menos do que isso. Eu também comecei a investir errado também. E assumo isso para todos os meus amigos que me procuram. Eu investia como os filmes. Eu acreditava que eu ia comprar uma ação de uma empresa, essa ação ia multiplicar por 10 e a gente ia ganhar muito dinheiro nessa operação. E, logicamente, a gente fica muito aflito, muito ansioso. Eu deixava de fazer as coisas para ficar olhando o aplicativo do banco para ver a ação subindo, descendo. Por quê? Porque eu tinha toda a minha reserva acumulada ali numa única ação. Olha que loucura. E um dos grandes segredos para o bom investidor é o quê? Diversificar. Você pode comprar uma empresa do setor de petróleo, uma empresa do setor de telecomunicação, uma empresa do setor elétrico, um setor bancário. Cara, a diversificação é muito bom. Por quê? Quando você está só atrelado a um setor, por exemplo, eu tenho amigos que só investem em ações bancárias. Por quê? Eles pagam bons dividendos. Eu falo, cara, já pensou se lá no Ministério, lá no Planalto, alguém faz uma lei que taxa os bancos? Sua carteira vai desmoronar como um todo. Não adianta você ter 5 ações de bancos diferentes. Todo o setor vai ser afetado. Sim. Então eu acreditava nisso. Eu queria comprar uma ação e ia subir. Isso me deixava muito ansioso. Quando eu percebi que o segredo dos maiores investidores do Brasil, né, um deles chamado Luiz Barsi, ele passou a vida dele toda só comprando ativo e reinvestindo dividendo, e aí vivendo numa tranquilidade muito grande, porque ele comprava a ação da boa empresa, essa empresa paga parte dos lucros em forma de dividendos, e ele recomprava com os dividendos mais cotas. Então, no próximo trimestre, quando essa ação fosse pagar dividendos, ele tinha mais cotas, ele recebia mais.
Aí ele pegava esse maior recebimento, comprava. Faz o que a gente chama de efeito bola de neve. E outra, ele não tirava mais dinheiro do salário dele, era o próprio reinvestimento que vinha do dividendo da ação dele. Porque o objetivo de uma empresa, não sei se as pessoas sabem, é o quê? Não é ter lucro. O objetivo de uma empresa não é ter lucro. É maximizar o lucro. E eu posso te explicar isso facilmente. Imagina que a gente tem 300 mil reais, a gente quer abrir uma pizzaria. Como é que a gente vai fazer um cálculo se vale a pena ou não abrir essa pizzaria? Bom, um cálculo simples é o seguinte. Se eu deixar 300 mil reais hoje num CDB, que é uma aplicação segura, que rende a Selic, vamos botar 1% ao mês. Eu ganho 3 mil reais. Então eu tenho 300 mil, estou pensando em abrir a pizzaria. Hoje o banco me dá 3 mil reais para eu não fazer nada. Para eu ficar no meu sofá, na minha casa, com os meus 300 mil guardadinho, protegido, eu tenho 3 mil. Então o que vai me levar? Eu tirar os 300 mil do banco, abrir um negócio onde eu vou ter que contratar pessoal, onde eu vou ter que contratar a matéria-prima, né? Eu vou ter que comprar trigo, comprar queijo, comprar molho de tomate. Eu vou ter que gerenciar funcionário. Eu vou ter que abrir sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite. Eu vou ter que torcer para ter clientes. Bom, eu penso que isso só vai valer a pena se eu for ganhar pelo menos 3 vezes o que o banco vai me dar, eu em casa quietinho. Por quê? Porque eu posso não ter cliente, eu posso ter que vender tudo que eu comprei com esses 300 mil, forno, cadeira, mesa, eu posso vender tudo barato, porque às vezes eu vou ter que entregar à loja. E eu posso, então, ter uma perda financeira gigantesca. Então, para valer a pena, eu tenho que ganhar pelo menos 3 vezes mais do que isso. Bom, essa é a lógica do empreendedor. Agora, pensa numa empresa grande. Numa Petrobras, numa Vale, no Banco Bradesco, no Banco Itaú. A lógica deles é a mesma. Eles não querem simplesmente ter lucro pelo lucro, eles têm que maximizar esse lucro. E aí que entra você como acionista, você vai receber uma participação desse lucro na forma de dividendos, de maneira muito mais segura. Por quê? Porque eu não tenho muita ciência, muita técnica para administrar uma única pizzaria que eu vou abrir com todo o meu capital. Mas eu posso pegar esses 300 mil e diversificar, como eu falei. Sim. Bota metade em renda fixa, bota mais 25% em fundos imobiliários, que pagam bons dividendos. Pega 25%, coloca em ações. Essa diversificação é um grande segredo. Dificilmente o mercado vai implodir como um todo. A não ser que caia um meteoro no planeta Terra, aí tudo vai embora. Mas dificilmente todos os setores, né, vão cair. Tem até uma frase que eu gosto muito de falar, é que compre terras porque Deus não fará mais delas. Não tem como fazer mais terras. Então, quando você compra um terreno, né, que sempre a gente tem o tio do terreno na família, né? Ó, compra uma casa, compra um apartamento que você nunca vai perder dinheiro. Às vezes, realmente, a gente perde se crescer uma comunidade perto, ou tiver algum problema ali. Uma coisa pode fazer desvalorizar. Exatamente. Algo que não está no nosso controle, né? Exatamente. Mas quando a gente compra numa área que já é tradicionalmente valorizada, ou você vê que está tendo uma expansão ali, bom, é sempre um ótimo investimento. Porque realmente não tem como criar mais terras, né? À toa que existem as verticalizações das grandes cidades. É você criar, né, várias lajes, várias casas, empilhar, que são os apartamentos, né? Que geralmente você vê aonde? Em regiões muito valorizadas, onde você encontra esse tipo de informação. Então, na minha concepção, né? Você vai abrir uma pizzaria, tem muito risco nesse negócio. Pode ser que dê certo? Claro que pode ser que dê certo, e você abra várias franquias, enfim, claro que pode. Mas lembre-se que vai depender muito mais do seu controle, né? Você vai ter que sair do seu sofá, da sua zona de conforto. Você pode perder bastante capital, né? Bastante patrimônio nessa operação. E, como eu falo, a renda variável, ela é mais prática. Porque você diversifica. Imagina, você tem um negócio. Você comprou uma pizzaria, está funcionando. Você precisa de dinheiro. Você pode vender só o banheiro da sua pizzaria? Claro que não, não existe isso. Você, com renda variável, eu vou vender algumas cotas que eu tenho, vou vender algumas ações que eu tenho, e você pega esse dinheiro. É a mesma lógica do fundo imobiliário. Quando você tem uma casa alugada, você tem um problema, porque você tem um inquilino de cada vez. Esse inquilino pode te pagar ou não. Esse inquilino pode atrasar, pode deixar, o imóvel pode ficar vago, né? Tem uma vacância ali de 2 meses até você conseguir realocar. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, de um shopping, você está fazendo parte de todos os aluguéis daquelas lojas, de vários shoppings, inclusive. E parte do aluguel que aquelas lojas pagam. Geralmente o shopping é local valorizado, o aluguel não é barato de uma loja, de um quiosque no shopping. Você recebe parte desse aluguel mensalmente. E quanto mais cotas você tem uma necessidade financeira, você pode vender parte dessas cotas e resolver a situação que você tenha pendente. Então, assim, não pode ter medo da renda variável, né? Sim. E cuidado com empreender. Não estou falando para ninguém não empreender, né? Vale a pena empreender. Só que lembre-se que os riscos são muito grandes e a firma ela precisa maximizar o lucro para poder, de fato, valer a pena. Nossa, nossa cabeça como empreendedor explodiu começou, agora, né? igual aquele meme da Nazaré, sabe? Várias contas, assim. E várias fumacinhas também, né?
Mas então, Fábio, conta pra gente sobre o pinga onde pinga não seca. É quase um trava-língua, né? Sim. É uma filosofia, é um projeto, é um curso. Como funciona? Bom, vamos lá. Então, nesse projeto que eu comecei, né, a focar de fato, né, de verdade, assim, com muita energia a partir de 1º de agosto desse ano, ele vem exatamente disso, né? De formar um pinga-pinga na sua conta. Logicamente, como eu falei, inicialmente você vai conseguir, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$2.000 e ela consiga guardar 10% desse salário, R$200. Ela vai ganhar, digamos, 1% disso. Então, ela vai deixar R$200 parado um mês para receber 1%, R$2. É um pinga-pinga. O que você faz com R$2 hoje? Você não compra um chiclete. Nem a pipoca mais. Nem a pipoca mais, exatamente. E você tem que ter 2 olhares. Ou você vai ficar muito desmotivado, fala, poxa, eu deixei de gastar R$200, eu deixei de levar, né, de sair com minha namorada, eu deixei de ter uma noite, enfim, comer uma pizza para deixar R$200 parado para juntar R$2. Mas a lógica segue. No próximo mês, você vai receber os seus R$2.000, guarda mais 200, já tem 400. 1% já são R$4. Sim. Em 6 meses, você já mudou de reais para dezenas de reais, que você já vai ganhar R$12. Sim. E se você for perseverando, a ideia do pinga-pinga é exatamente essa. Você vai ganhar inicialmente reais ou até centavos. Depois dezenas de reais, centenas de reais, milhares de reais. Tudo vai depender da sua progressão. E aí, inicialmente, como eu falei, você vai ganhar R$2 porque você guardou R$200 um mês. Não compra um chiclete. Mas daqui a pouco já está pagando uma conta de telefone celular. Daqui a pouco já está pagando, de repente, né, uns R$200, um curso de inglês. Sim. Daqui a pouco já está pagando o seu condomínio. Daqui a pouco está pagando o seu aluguel. Daqui a pouco, imagina, nessa tua caminhada, você de repente com 15 anos conseguiu juntar R$700 mil. R$700 mil a 1% são 7 mil. Se você conseguir ter todas as suas despesas ali dentro dos 7 mil, você pode até pedir demissão. Sim. Você se aposenta antes. E uma das coisas que eu acho muito interessante, né, nesse onde pinga não seca, é fazer um entendimento das pessoas, que onde está pingando, logicamente não está secando, porque está pingando dinheiro de verdade. E a principal função do dinheiro, como eu falei, não é ostentar, né? Eu acho que o dinheiro não está para a gente ostentar. Muito pelo contrário. O dinheiro, ele existe para te trazer essa liberdade, essa tranquilidade, para você, às vezes, ser mais sincero no seu trabalho. Às vezes tem um projeto que você fala, poxa, isso não vai dar certo, mas se eu chegar para o meu chefe, ele vai ficar chateado. De repente, se você já tem acumulado uma reserva que te garanta, né, a sua existência sem passar muito aperto, você pode falar, chefe, isso, inclusive, vai te trazer até um destaque na sua empresa, porque eu me coloco no lugar de chefe, né? Eu já fui coordenador de equipe de professores e eu gostava mais dos professores que me criticavam, porque realmente eles me traziam para o chão, eles me mostravam pontos diferentes, diferente daqueles professores que, Fábio, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, mas na verdade estavam me sabotando. Sim. E às vezes eles também têm seus problemas, né? Como eu falei, cada um tem seu problema, né? Cada um... Falar de dinheiro ainda é um mito, né? Que foi sua primeira pergunta. Então, é difícil tirar essa ostra. Então, o meu projeto, ele visa de fato educação, né? Educação financeira, mostrar que no longo prazo, pequenos investimentos, eles são vencedores e trazer essa consciência. Porque a escola básica, né, que eu atuo há mais de 20 anos, ela falha muito, né? A gente não tem o mínimo de noções de direito, né, nas aulas de história. A gente não tem o mínimo de educação financeira. A gente não entende o mínimo de legislação. Eu lembro que até na graduação, né, quando eu consegui meu primeiro emprego na escola particular, eu tive que assinar um contrato de trabalho. Eu nem sabia que a gente assinava um contrato e depois assinava a carteira de trabalho. É mesmo. Não é? Quando eu peguei para ler o contrato, eu confesso que eu tinha 21 anos, quando eu tive minha primeira carteira assinada como professor, eu não entendi lufas daquilo ali. E eu fiquei, assino ou não assino? Eu falei, bom, vou assinar, né? Eu quero um emprego. Exatamente, mas a gente não consegue, né? A gente poderia, de repente, na graduação ou no ensino médio, ter uma orientação, né? Para você questionar também, para você perceber o que está certo, o que está errado. Imposto de renda. É o que eu falei para vocês, né? Eu ensino física 3 anos do ensino médio para o aluno fazer o Enem. Mas ele vai pagar imposto de renda a vida dele praticamente toda. Por que a escola está ensinando coisas, né, muito utilitaristas, né, informações muito utilitárias, assim, de curto prazo, mas não consegue ter a visão? Bom, vamos entender como é que você vai pagar o imposto de renda, vamos entender como é que você compra uma casa, os custos de um financiamento imobiliário. Até os exemplos da própria matemática poderiam ser assim, né, mas não são. Então, acho que é importante, né, ter essa rotina, né, de pinga não seca, né, de pinga-pinga, né, nunca é uma gota só, né, é sempre uma coisa constante. Foi essa a ideia que eu tive quando pensei nesse nome, onde pinga não seca, para o meu projeto. E é legal, porque assim, e você explicando da forma como você explica, realmente faz muito sentido. Você, na verdade, nesse breve papo que a gente está tendo até agora, você vai desmistificando as coisas. Então, assim, você está trazendo de uma forma
mais clara, que eu tô já pensando que, cara, realmente, pô. Igual você falou, pô, são R$200. Cara, R$200, gente, vai estar lá. Daqui a pouco vai virar 400, daqui a pouco vai virar 600. Então, assim, pô, peraí. A gente gasta com... Aí, quando você falou, por exemplo, sobre que nós temos os nossos desejos, eu já fiquei pensando, gente, meu desejo é sempre comer. Aí, a gente, sabe, a gente começa a trabalhar. E essa clareza que você tá falando, realmente muda todo o cenário, né? Eu já vou começar a guardar. Boa. Ana, Como que a gente faz essa consultoria? Pode a gente... Tem como você já se vender? Não, agora brincadeiras à parte, assim. Realmente é um projeto incrível. Acho que as finanças... Queria que todo mundo realmente... Não que eu seja a super adepta organizada, mas eu sei que é uma necessidade. E realmente as pessoas têm uma trava, né? É muito difícil você... Muita gente passa o mês inteiro sem olhar a conta. Porque ela tem medo do que ela vai ver, né, na conta. E você, assim, o que você poderia dizer para as pessoas que têm esse medo, né? Porque muita gente não organiza a vida financeira porque, assim, você já falou pra gente um pouco o que fazer para começar. Então, primeiro quitar as dívidas, né? Depois que você quitar as dívidas, ver primeiro o que tem mais juros, enfim. Só que como destravar isso, né? Como que a pessoa tem que parar? O que você falaria para a pessoa? Olha, meu amor, eu sei que é doído abrir o aplicativo, mas você vai ter que fazer isso. Sim, o que você certeza. poderia falar para uma pessoa para ela... Vambora, vamos começar, né? olha, eu penso no seguinte, né? Vamos lá. Muitas pessoas que eu converso não sabem quanto elas ganham por hora de trabalho. Eu acho esse um cálculo que a gente deveria fazer. Eu já terminei, eu falei, Eu dá olhei uma pra cara caneta, por dela. favor. Eu olhei pra cara dela. Entendeu? Viu dar um papel e como uma caneta? funciona? Viu? Uma Só calculadora exemplo também, por prático. favor. Por que é importante saber quanto você ganha por hora? Porque a gente troca tempo de vida para nossa empresa. Para quê? Para receber um salário em troca das horas de vida. Sim. Quem aqui não tem um filho e às vezes fala, poxa, eu estou deixando de ficar com meu filho para trabalhar, para receber um valor monetário. Então, e a gente tem que quantificar isso, que é o quanto a gente ganha por hora. Por quê? Porque aí se você perceber que você ganha R$50 por hora, um bem de R$500, ele custou 10 horas da sua vida. Ele custou 10 horas do seu tempo trabalhando. E às vezes a gente tem que fazer essa conta. Por quê? Às vezes, por exemplo, eu tenho amigos que trocam de iPhone todo momento. Acabou de lançar o iPhone 17, 2 dias depois ele está lá com o iPhone 17 dele. Quando eu penso assim, bom, o iPhone 17, preço de lançamento, digamos, acho que da ordem de R$7.000. Se essa pessoa ganha R$100 por hora, que é um excelente salário, né? Quem dera a população brasileira ganhar R$100 por hora, ele precisou ali de 70 horas da vida dele. Ou seja, aí você faz a conta. Será que vale a pena eu trabalhar 70 horas para ter o iPhone 17? Será que de repente o 16, que custa R$5.000, sei lá, se o iPhone 15, que deve estar em torno de uns 4, já não te atende? Sim. E aí você, logicamente, sobraria dinheiro ou para você investir ou para trazer satisfação em outras coisas. Essa pergunta é muito pessoal, como eu falei da teoria do consumidor, mas eu acho que a primeira coisa para essas pessoas que têm medo, têm um refúgio, é identificar quanto eu ganho por hora. E sempre que for comprar um bem, porque às vezes a gente gasta dinheiro com bobeira, né? Por exemplo, a gente vai almoçar em algum lugar, na rua que seja, aí passa em frente àquela loja de chocolate. Você fala, vou comprar só um bombonzinho. Mas o bombonzinho custa R$4, R$5. Você multiplica isso durante 20 dias, 22 dias que você trabalha, né? De segunda a sexta, você vê, são 110. Aí a pessoa vai reclamar, eu não consigo juntar dinheiro. Mas você está comendo bombonzinho, você está, né, estragando a sua saúde ali, né? Com aquela glicose, aquele açúcar extra. É um ralo que você tem, né? Eu sempre falo para as pessoas, não é um grande rombo que afunda um navio, é um pequeno buraquinho que vai afundar um navio. Fábio, mas você tá falando então para eu nunca comer um bombom? Não, pelo amor de Deus, né? A gente nunca pode ser extremista, né? Nem nunca e nem sempre. Eu acho que são questões que a gente deve comemoração. Você precisa comemorar sexta, sábado e domingo da tua vida, sua vida, sei lá. Não, Essa é a eterna festa? exatamente, uma eterna adolescência, né? Que eu acho que é uma questão que a gente vive Só hoje. se vive uma vez? Então, acho que o primeiro bloqueio é exatamente esse, né? Quantificar o quanto eu ganho por hora. Segundo passo, tenho essa conta. O quanto custa as coisas, quanto é minha transformação. Por exemplo, vou comprar, sei lá, coisa boba. Eu ganho R$10 por hora. Essa caneca aqui é muito linda, custa R$35. Eu falo assim, bom, será que vale a pena 3 horas e meia eu na empresa? Porque muitas das pessoas, às vezes, não se encontram numa... Eu sou muito feliz com o meu trabalho, mas muitos funcionários, você que é uma empresária, com certeza você identifica na sua equipe pessoas que querem aprender, que querem melhorar, que estão satisfeitas, mas como também a gente identifica pessoas que estão ali simplesmente para receber e ir embora, super burocráticas. Eu imagino para essa pessoa que é mais burocrática,
que não faz essa conta, o quanto penoso é. Porque se ela gasta à toa, ela está trocando, como eu falei, o tempo de vida dela num bem muito supérfluo. Né? Num bem fugaz, num bem que vai acabar rápido. Enfim, que não vai trazer memórias, né? Eu gosto muito de viajar, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo. Tem amigos que falam, Fábio, como é que você consegue gastar dinheiro em viagem? Eu falo, cara, porque eu crio memórias. Eu conheço os lugares, quando alguém fala que viajou para o mesmo lugar que eu tento conversar num restaurante, de um passeio, de uma praia, né? Eu, por exemplo, sou fã do Nordeste. Eu conheço todas as capitais do Nordeste. Legal. Eu adoro. Assim. Para mim, isso é o melhor investimento que tem. Sim. Então, feriado de Páscoa esse ano, por exemplo, eu fui a Sergipe, que eu não conhecia. Aí eu fui na divisa de Sergipe com Alagoas, onde o Lampião morreu. Cara, eu tenho uma foto na Gruta do Angico, assim. Para mim, isso é uma coisa fantástica, é um fato histórico. Minha esposa é historiadora. Pra gente é importante. Que legal, que legal. Pô, no meio do ano, a gente gosta muito do João Gomes. E ele tem aquele projeto, agora, Dominguinhos, que foi gravado numa igreja em Olinda. Eu falei, amor, vamos pra Olinda no meio do ano? Vamos tirar uma foto na igreja que foi gravado Dominguinho? Vamos embora. Então, assim, isso pra mim... Isso não tem preço. Cara, pra mim não tem preço, porque eu entendo também, como eu falei da juventude, que vai chegar uma hora que eu vou ter 80 anos, cara, eu não vou... Não dá mais. Eu vou fazer passeio Nutella. Vai ficar no barquinho, isso se não enjoar. Isso não enjoar. Então, hoje eu quero fazer o quê, cara? Eu quero andar o Nordeste todo, eu quero ir pra Chapada dos Veadeiros, eu quero ir pra Chapada dos Guimarães, eu quero ir pro deserto do Atacama, entendendo que meu tempo passa. Sim. Quando eu tiver 60, 70 anos, nada, eu quero ficar sentadinho na piscininha tomando um drink. E um só, porque senão a saúde vai embora. Mas a gente precisa quantificar essas coisas, entendeu? E as pessoas não fazem conta, né? Que você colocou também, que é o final, é a outra parte da sua pergunta. As pessoas gastam aleatoriamente e às vezes tomam aquele susto com a fatura. E aí, como eu falei, fatura é antecipação de consumo. Aí eu tenho uma regra para isso. Nossa, essa frase tá na minha cabeça. Porque, Fatura, assim, antecipação de consumo. eu ia até perguntar se você é contra Não, pelo amor de o Deus. uso de cartão de crédito. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro. Olha só, jamais eu sou contra o cartão de crédito, mas eu acho que o cartão de crédito ele não pode ser usado, ou não deve ser usado, para compras do dia a dia. Sim. Para esse bombonzinho de R$5, porque corrida de Uber, muitas vezes você cadastra no aplicativo o seu... Ela respirou fundo. Tá vendo? Só a gente identifica, né? E aí é aquilo, porque o ônibus vai sair R$5, R$6, a Uber tá dando 12, mas já é o dobro. Só que você faz isso na ida e na volta, já dá um quádruplo. E aí, quando você pega o seu extrato, meu Deus do céu, gastei R$500 no Uber. Isso acontece, normal. Por quê? Não teve o controle. De repente, se você olhasse, né? Falasse, não, mas esse mês eu já gastei muito no Uber. Sim. Ou colocasse um limite. Um orçamento, colocar né? um orçamento Colocar legal. um orçamento é muito importante. E às vezes a gente vai vivendo, né? E aí acaba... O que acontece, né? Às vezes, como eu falei, a gente vai cair num cheque especial, porque você vai querer pagar a fatura, mas não tem o dinheiro todo. Aí você pega com o banco. Ou então você paga o mínimo da fatura de cartão de crédito, já pega com a financeira do cartão de crédito, que é a pior coisa. Porque geralmente os juros de cartão de crédito... É o pior, né? É o pior, são os mais abusivos. Então, assim, dívida de cartão de crédito, sai dessa o mais rápido possível. Sendo disciplinado, vale a pena até pegar um empréstimo num banco, um empréstimo pessoal, para quitar dívida de cartão de crédito e dívida, né, com cheque especial. Só toma um cuidado para você não se endividar depois mais ainda. Porque às vezes você paga o cartão de crédito e continua usando o cartão de crédito. Exatamente. E aí não adianta, porque você já está com aquela parcela do teu financiamento, do refinanciamento, na verdade, né? Porque a gente não imprime dinheiro, né? Para o governo é muito fácil. Que pena, né? O governo imprime dinheiro. Mas não. Sabe por que não? Clariane, vou te falar uma coisa interessante. Se a gente imprimisse dinheiro, tudo ia ser muito caro. Porque imagina que todo mundo conseguisse ter dinheiro abundante. Você ia chegar no mercado e ia comprar tudo. Não ia ter nada na prateleira. Quando chegasse a reposição, o que você acha que o dono do mercado ia fazer? Colocar mais caro. É verdade. Sim. Porque não daria tempo dos serviços e das indústrias produzirem. Imagina, todo mundo comprou todos os carros hoje que podem ter no Brasil. Cara, os próximos, devido à rapidez com que a indústria tem que repor, Sim. eles vão vir mais caros. A gente viu isso com... Isso gera agora inflação. Eu ia Sim, comentar é, isso, inflação. da inflação, e a gente com o morango tomou. Teve que ter fiscalização, porque o morango tava uma coisa... No hype, se isso começa a acontecer, os preços vão subindo até uma hora que... E o que está acontecendo agora? Aí eu não sei se é um dado exato, tá? Eu tô falando que o que eu percebi fazendo compras. O morango agora tá muito barato. Porque o morango nunca foi uma fruta Muito baratinha, baratinha, Sim, né? nunca foi. Morango era aquele negócio das caixas 3 por 10 e tal. Agora a gente tá encontrando três caixas por 5 reais. Aqui é 5 Por quê? reais. O que provavelmente aconteceu? Deve ter acontecido uma loucura na produção, né? Não sei Sim. nem como geram tantos morangos, então tem até medo que morango é aquele, né? O que a gente estava também. comprando.
E agora tem que vender o Vamos lá. que tinha, né? Duas coisas aconteceram aí. Primeira coisa que aconteceu foi um hype, e logicamente os produtores, ele vendo que existe uma demanda, eu tenho que produzir uma oferta, né? Para chegar no equilíbrio de oferta e demanda. E morango você não produz em uma semana, né? Leva um tempo. Então, assim, esse morango do amor já tem o quê? Uns 3, 4 meses no hype. Sim. Que é exatamente o tempo de maturação do morango. Outra questão que a gente está tendo hoje é a questão das tarifas, né, impostas para exportação, principalmente para os Estados Unidos. Então, os produtores lá, encontrando um aumento devido a um imposto americano, esse produto ficou pelo Brasil. Morango é perecível, não dá para você estocar o morango. Inclusive, né, existe até morango congelado. Se você passar pelo setor de congelado, vende morango tranquilo. Né? Que é uma maneira do produtor falar o seguinte, eu não consigo escoar minha produção toda. Mas se eu congelar, essa pessoa consegue mais 6 meses para consumir. E para gente que às vezes é fitness, né, quer fazer um suco, uma vitamina, bater com whey, funciona muito bem. Né? O morango é selecionado, já vem cortadinho, lavadinho. Prático, né? É prático. Você bota leite, joga o morango congelado, já fica até geladinho, né? O morango vira um gelo ali, uma pedra. Funciona muito bem. Então, esses dois fatores, mas o que você colocou de equilíbrio, né, entre oferta e demanda é fundamental. Por quê? Como eu falei, né? Não adianta só imprimir dinheiro, porque não existe bobo no mercado, né? Não existe ninguém bobo. Se os carros vendem rápido, os próximos vêm mais caro. Até porque viu uma necessidade ali. Agora, sem calha, é igual a questão da carne. Carne é um bem perecível. Sim. Então, se você não comprar carne por um tempo, essa carne não pode ficar no mercado 3 meses. Ela vai estragar, vai ter uma promoção. E é muito comum a gente entrar nos mercados, às vezes, está lá, produtos com vencimento próximo. Cara, com descontos de 30%, 40%. Por quê? É um equilíbrio de oferta e demanda. Para o dono do mercado, ele ia ter que inutilizar aquilo, ou seja, prejuízo de 100%. É melhor ele te dar um desconto de 30%, 40% e pelo menos vender grande parte do que ele tem. E também ocupa o espaço, tem toda toda a logística por trás. Mas assim, voltando no que a gente estava falando a respeito de fazer conta, né? Porque eu acho que isso como eu te perguntei, como que as pessoas podem destravar o que... Aí eu tenho que trazer um pouco para a realidade de quem assiste a gente, né? Sim, claro. Como a Glow fala, na maioria das vezes, para empreendedores, para empresários, eu tenho certeza que todo empreendedor, principalmente o micro ao médio, aí em diante eu acredito que já tenham se estabilizado em relação a isso, não sabem como calcular a sua hora de trabalho. Por quê? Porque quando você tem um salário, eu tenho um salário mínimo. Fica mais fácil. Ele vai pegar, vai calcular pelo mês e tal. Mas e o empreendedor? Porque muitas das vezes, eu tenho um prolabore de X, e quando eu não tiro o prolabore? E quando dá ruim? Entende? Então, como que o empreendedor pode entender quanto vale a hora dele para que ele comece a se educar financeiramente, a se organizar, como a gente estava falando? Hanna, excelente pergunta para o seu público. Eu tenho uma resposta muito boa. Ótimo. Por exemplo... Câmeras nele. Quem é CLT ou funcionário público já sabe quanto vai ganhar mensalmente. A programação é muito mais fácil, realmente. Mas para quem trabalha de maneira variável, com comissão, ou então empreendendo, como você colocou, um microempreendedor, né, um pequeno empresário, a gente nunca sabe quanto vai entrar. Então, o que eu recomendo que faça? Pega uma planilha, coloca quanto você de fato ganhou em 12 meses e faz uma média. Isso não garante que nos próximos 12 meses isso vai acontecer. Sim. Mas você já vai ter um valor, concorda comigo? Que você passou, então, de não ter nenhuma referência, passou a ter um valor. De repente, você faz o seguinte, você pega os 12 meses, tira os 2 maiores, porque você fala assim, não, isso aqui de repente foi venda natalina e foi venda do Dia das Mães, né? Foi uma sazonalidade, né? Foi uma sazonalidade. Tira também o menor, que você fala, não, de repente isso aqui foi carnaval e tal, e pega então 9 meses, né? Tira os 2 maiores e o menor, faz uma média. E eu acredito, sinceramente, que é muito mais fácil quem vive assim enriquecer do que quem é de CLT ou quem é funcionário público. Por quê? Porque quem é CLT ou funcionário público, eu tenho aquela tranquilidade, eu ganho 8 mil por mês, mês que vem vai entrar 8 mil. Terceiro mês vai entrar 8 mil. Quarto mês vai entrar 8 mil. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou funcionário público, para que eu vou juntar? Sim. Não, nunca vai acabar. Nunca vai acabar, né? A não ser que eu faça uma coisa, assim, uma aberração no meu emprego. Que ainda é difícil. Que ainda é difícil, né? Enfim, é muito difícil exonerar um funcionário público. E CLT, às vezes, você também tem uma previsibilidade, né? Você olha para essa empresa e fala, bom, ninguém aqui é demitido, a não ser que faça uma coisa muito grande, eu sou previsível que eu vou ficar aqui por muito tempo, vou me aposentar aqui. Vejo muitas pessoas se aposentando na empresa. Agora, quem trabalha com renda variável, que foi a sua pergunta, não. E por que eu acho que é mais fácil? Vamos supor, eu fiz essa média com os 9 meses, né? Tirei os 2 maiores e tirei o menor. Vi que minha média, então, ficou em torno de 10 mil reais.
Bom, então, previsivelmente, eu devo ganhar esses 10 mil todo mês. Mas um mês que eu consiga ir muito bem, que eu venda muito bem, ou que meu negócio exploda, eu ganho 20 mil. Cara, eu vou viver com os 10. Então, nessa lógica, eu já guardei 10 mil, ganhei 10, na média. Guardei 10%, guardei 1.000, estou vivendo com 9. Entrou 20 mil, eu consegui dobrar meu faturamento por alguma coisa de funcionalidade. O que você vai fazer com esses 10 mil a mais? Você pode guardar, você pode trocar teu carro, você pode fazer uma viagem, não com aqueles 9 mil previsíveis. Você faz com o que entrou. O que eu vejo muitos empreendedores, né, até muitos influenciadores digitais, que a gente vê que às vezes perdem tudo, né? E, por exemplo, tem um caso agora, né, um vídeo novo, que é do Sérgio Sacani, que é um grande cientista, influenciador, vai a vários podcasts. Ele declarou num vídeo que a renda dele mensal é somente de 30 mil reais mensais. Ah, Fábio, 30 mil é uma renda grande, sim. Mas para o Sérgio Sacani, que vende produto digital, ele tem podcast fixo no Flow Podcast. Poxa, você acredita que ele está ganhando milhões. Mas ele vive com os 30 mil. Isso, e ele ainda falou que não tem nenhuma reserva. Olha que loucura para mim. Uma pessoa que já está na mídia pelo menos há 6 anos, uma pessoa que tem doutorado, que trabalhou com petróleo, uma pessoa que tem uma mídia gigante. Quando a gente vai olhar com uma lupa, ele mesmo declarou, cara, eu vivo com 30 mil que eu ganho do YouTube, basicamente, e alguma coisa que eu vendo de produto digital. Aí eu falei, caramba, meu Deus, exatamente, é impactante. Eu falo assim, como é que pode? Por quê? Porque não tem, né, a educação financeira para guardar. Então eu faria essa conta, pegaria esses 9 meses, e aí a cada 3 meses faria um reajuste, né? Por exemplo, a gente está em outubro, então eu pegaria de outubro, né, de 2024 a outubro de 2025. Aí em janeiro eu refaria essa conta para ver o quanto eu posso gastar, né? Se manter. Se manter, exatamente. E quando vier a mais, eu faço a mais. Quando vier a menos, dificilmente você vai errar. Sim. Por quê? A gente parte do princípio que o empreendedor, né, como eu falei da pizzaria, e vocês também, como são empreendedores, né, cara, dão a alma, não tem hora para acabar. Né? A hora é a hora que a gente encerra, que a gente entrega. E aí às você vezes fala, um pouquinho mais. E às vezes um pouquinho mais, porque sim, é difícil agregar um cliente, né, agradar, é difícil você conseguir um novo contrato. Às vezes o cliente fala, eu só posso marcar reunião entre 9 e 10 da noite. Bom, você vai botar seu filho para dormir, você vai jantar mais cedo, você vai sair da sua rotina às vezes para poder atender o cliente. E lógico, então a chance de dar certo para quem trabalha duro, para quem trabalha sério, é muito grande. Então a tendência é você ficar acima da média. E aí você não vai sofrer. Sim. Porque você organizando a média dessa forma, você já vai ter uma boa previsibilidade. Quando vier a mais, ótimo. E aí, como eu falei, a cada 3 meses recalcula. Eu espero que sempre aumente essa média, que é o ideal para todo mundo, né? O sistema fica vencedor. Perfeito. Fábio, eu fiquei curiosa agora. Quero saber se você tem um case de sucesso. Se alguém chegou pra você e falou, Fábio, tô todo encralacado. Me ajuda aqui. Você tem alguém que você tirou do... Quer ser teu case de Você tirou alguém do fundo do poço? Poxa, graças a Deus, assim, eu acho que uma das coisas que mais me motivou a ter o Instagram, né, a fazer isso que eu, né, tô me dispondo a fazer, foi exatamente essa questão, sabe? Principalmente amigos professores, onde tem todos os perfis. Eu tenho amigos que tinham uma grana na poupança e muito medo de renda variável e começaram a mudar um pouco o formato e hoje estão muito satisfeitos agora com a sua rentabilidade. Isso agora está pingando. E aí a pessoa começa a estudar também sobre renda variável, começa a tentar entender. E aí tem um crescimento grande nisso. Como também tenho amigos que falam, Fábio, cara, o que eu estou ganhando, eu estou pagando metade de juros, né? Porque isso também é uma questão, né? Voltando à sua pergunta, se eu calculo quanto eu ganho por hora, eu ganho R$30 por hora, e eu estou pagando de juros de cartão de crédito R$300, eu estou rasgando 10 horas do meu mês para pagar esses R$300 de juros. E aí você se assusta, né? Imagina, sua dívida, então, você ganha R$30 por hora, a tua dívida está em R$3.000. Aí tu fala, nossa, eu estou trabalhando 100 horas para pagar o banco. O que é o juro? Juro você não comprou nada, né? Você não comprou um microfone, uma caneca, você não se divertiu. Então, quando você toma essa consciência do quanto você ganha por hora, do que é que você quer comprar, ou de quanto você está devendo, para mim você fica louco. Você fala assim, cara, eu ganho R$40 por hora, estou devendo 4.000. Ou seja, eu estou trabalhando, né, tantas horas, sobrando ali 100 horas. Para quê? Para nada. Eu virei escravo do banco, eu virei funcionário do banco. Então, assim, eu tenho alguns casos que, logicamente, e é difícil, né, você reduzir o seu padrão de consumo, principalmente quando você, enfim, se habitua com coisa boa. Se habituar com coisa boa é muito fácil. Difícil é você fazer esse downgrade, né? Difícil é você reduzir um pouco. Mas quando eu falei para essa pessoa, essa amiga, né? Não vou falar o nome dela, logicamente, mas ela nos assistindo aqui, ela vai perceber que é ela, né? E foi uma oportunidade para mim também crescer, né? Aprender também, né? Com a prática. E ela fez essa conta, a gente fez essa conta junto, ela falou, Fábio, meu Deus do céu, eu tô dando 30 aulas semanais para nada.
Falei, amiga, 30 aulas por semana. Às vezes você está trabalhando aí uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta para você pagar de juros. Ela, não posso. E aí a gente fez uma readequação, pegamos as dívidas, vimos as mais caras, geralmente cartão de crédito, cheque especial. Ela pegou um financiamento, que ela também tinha uma matrícula pública, né? Então você consegue chamar de empréstimo consignado, que é com desconto em folha, então tem taxas de juros mais reduzidas. Só aí a gente já conseguiu reduzir, digamos aí, em 4 aulas por mês, só nessa adequação da dívida. Já ficou super grata. Em mais ou menos uns 2 anos ela conseguiu quitar tudo. E aí tá virando uma investidora. Já tá onde pinga não seca, né? Já tá comprando os ativos. Então essas transformações são fundamentais. Né? E como eu falei, eu acabei virando uma referência nos meus locais de trabalho. Todo mundo sabe que o Fábio investe, que o Fábio, né, conversa. Eu gosto de falar bastante. Né? Eu acho que isso Você é um professor. Mas a forma como você fala é leve. Né? Você consegue falar sobre isso de uma forma que é gostoso de ouvir. Então, assim, você não fica com aquele... Não é, ai, meu Deus, será que... Ai, tá falando de dinheiro. Não, você fala... eu não acho que seja só porque você é um acadêmico, você é um professor, não. Eu acho que tem coisas que é da nossa essência. Eu acho que realmente, talvez um propósito, enfim. Porque a forma como você fala, você faz com que a gente entenda o que você tá falando e falando, cara, eu tenho que olhar para isso. Exatamente. E aí, assim... Agora eu tenho um momento, assim, né? Igual a gente brinca, né? É o pitch Shark Tank. Mas, assim, o seu caso, eu acho que tem um poder muito transformador, tá? Nós, como empresárias, empreendedoras, sabemos como lidar com o dinheiro. É difícil. Essa é a realidade. A gente não é educado para isso. Quando se abre uma empresa, a maioria esmagadora das vezes, ninguém se preparou, fez um plano de negócios lindo, eu vou investir aqui, que eu vou fazer. Mentira, a gente vai e vai indo, e no meio do caminho, né? vendo o que dá, ver o que dá para fazer. Então, eu acho que você... Acho não, né? Eu tenho plena certeza que você, assim como você tem os seus cases próximos, amigos de trabalho, professores, você pode... enfim, transformar muitas realidades. Então, assim, eu vou te pedir de verdade que você fale como que as pessoas primeiro te encontram, como que as pessoas te acessam, como que as pessoas podem consumir teu conteúdo e chegar até você e falar, Fábio, tô aqui, e aí, o que você pode fazer por mim? Fala aí pra galera como que te encontra. Claro, vai ser um prazer. Então, Hanna, Clariana, agradeço, né? Tá aqui, tendo essa oportunidade, né, de falar das minhas ideias, de falar do meu pensamento, de falar dessa forma que eu encaro as finanças, né? Uma forma bem professoral, bem didática e bem simples, né? Porque a gente não precisa complicar o nosso dia a dia, a gente tem que simplificar. Então, vocês me encontram pelo Instagram, @ondepinganãoseca. No Instagram tem um Tape Link, que você tem acesso a um WhatsApp, e aí eu tenho um assessor, né, uma equipe que trabalha, né, comigo, e ele pode tirar suas dúvidas, fazer esse contato comigo. Logicamente, eu estou no momento que eu estou querendo lançar um e-book, né? Eu estou escrevendo, né, um e-book, quero produzir um curso, até para dar um aprofundamento também no que eu faço. E estou também estudando para certificações de mercado financeiro, né? Eu pretendo fazer o CNPI no máximo daqui a uns 3 meses, porque eu estou esperando passar o Enem, como eu sou professor de ensino médio, até o Enem eu estou assoberbado de trabalho. Depois meu trabalho diminui um pouco. E eu vou poder me preparar melhor para a certificação. E, logicamente, eu penso também, né? E é uma demanda dos meus, né, seguidores, que eu produza conteúdos mais longos. Sim. Então, esse podcast é maravilhoso. Agradeço muito a oportunidade, né? Mais uma vez a vocês aqui pela oportunidade. E eu pretendo também ativar um canal no YouTube para que esse conteúdo mais longo chegue também, né, aos meus, né, seguidores e as pessoas que desejam entrar em contato. Então, principalmente Instagram e o Tape Link lá, que você vai ter o acesso ao WhatsApp, de onde pinga não seca, para a gente trocar ideia, continuar esse papo, enfim, salvar vidas, né? Melhorar a finança das pessoas e formar, né, esse investidor para o longo prazo, que eu acho que é o ideal, né? Pensar em receber dividendos, renda passiva, né? A gente precisa diferenciar isso, renda ativa de renda passiva. Renda ativa é aquela que você trabalha, você arruma, vai trabalhar, recebe um salário, você deu o seu tempo. E a renda passiva não, você juntou um patrimônio que vai render. Eu costumo falar, Hanna, que o dinheiro funciona como semente. Você compra um maracujá, separa uma semente, planta, cuida daquela terra por 2, 3 anos, você vai ter uma árvore que vai dar infinitos maracujás. É a mesma coisa com dinheiro. Você planta pega o seu dinheiro, guarda, como se ele fosse uma semente, coloca numa terra fértil, espera um tempo, né? A gente tem que entender que na vida, né, a gente é muito ansioso, né? Cada vez mais. Mas tudo leva tempo. Não dá para ter um filho em 3 meses. Não dá para formar psicólogo em 2 anos. Tudo tem um tempo de maturar. A mesma coisa com finanças, né? Você leva um tempo para essa exponencialidade da curva dos juros compostos acontecer. Como eu falei, R$200 por mês, a 1% ao mês, durante 100 anos, faz 50 bilhões. Mas você tem que esperar os 100 anos. Né? Não vai ser em 1 mês, não vai ser em 10 anos, não vai ser em 50 anos. Então
Então, existe um tempo para essas coisas acontecerem. Quando a gente entende isso e segue o processo, Sim. porque é processual. Eu brinco com os meus alunos, né? Todo faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É verdade. Se você entrar na academia de luta, faixa branca, vai apanhar, vai aprender os golpes do zero ali, cara, você vai perseverar, você vai virar um faixa preta, sei lá, depois de 7 anos, 10 anos, dependendo da sua idade, mas vai chegar. É natural. A gente, quando acredita que, né, colocando 10% do seu rendimento mensal, logo no começo, quando você recebe, faz isso 35 anos, que é o período do INSS, Sim. nossa, isso vai ser transformador na sua vida. Quando você calcula a sua hora trabalhada e você percebe, bom, será que realmente eu preciso dessa blusa mais cara? Será que vale a pena eu fazer essa troca? Cara, quando você coloca isso numa balança, né? Sim, eu não falei isso, mas acho importante falar, o tempo é a coisa mais cara que a gente pode ter. Porque nenhum bilionário compra tempo. Ele não compra mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida. O bilionário, ele pode comprar, assim, o melhor hospital, o melhor plano de saúde, ele pode comprar Ele essas compra questões. tempo de vida, né? Ele prolonga, uma qualidade, né? Ele vai ter uma qualidade maior, porque ele vai ter um hospital melhor, de repente uma equipe médica melhor, enfim, né? Bem que isso é muito relativo, mas comprar o tempo em si, Não compra. ele não compra. Então é tão caro que nenhum bilionário consegue comprar. Então por isso que eu falo para as pessoas, né, que eu acho que a grande lição do dinheiro não é o dinheiro para ostentar, não é o dinheiro para mostrar que você tem. É o dinheiro para te trazer essa liberdade temporal. E aí você vai poder se dedicar ao que você gosta, sei lá, fazer uma outra faculdade, fazer um outro curso, fazer um artesanato, fazer uma caridade, né? Dedicar o seu tempo uma manhã, de repente, num orfanato, num asilo. Enfim, você vai fazer mais atividade física, você vai poder cozinhar seu próprio alimento, você vai ver seu filho crescer. Eu acho que o dinheiro serve para isso, para te trazer o tempo que vai ser libertador. E como eu falei da mentalidade, a gente não tem 100 anos para isso. Mas se você faz por 30, ensina o seu filho, essa coisa continua, naturalmente vai ter uma grande fortuna na sua família. Porque a questão é a mentalidade, é como a gente encara o dinheiro e como a gente usa esse dinheiro a nosso favor. Olha, Nossa, que incrível, aula. é. Meu Deus. E, inclusive, já quero te deixar aqui o convite, porque, assim, esse canal do YouTube tem que sair do papel. Então, você já tem uma produtora pronta aqui pra poder te atender. Aproveita aí, Clariana, faz logo o pitch da produtora. Mas, Fábio, sério, assim, esse canal do YouTube tem que acontecer pra ontem. Tem mesmo. Foi incrível, né? Assim, Foi. muito enriquecedor o que você trouxe aqui pra gente. Eu tenho certeza que muita gente precisa saber e assistir esse podcast, gente. Então, curte, compartilha com os amigos. E é de graça. É de graça, gente. Não dói, é de graça. Porque, assim, tudo que foi falado aqui, com certeza alguém precisa ouvir isso. Verdade. Ou todo mundo, né? Na verdade, todo mundo precisa ouvir isso. Então, gente, é isso. Quero te agradecer, tá, Fábio? Foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa muito, assim... Eu até falei pra Hannah, porque você ficou gravando aqui antes, eu falei, cara, ele fala com uma facilidade. Ela falou, não, ele tá falando de dinheiro com uma tranquilidade. Aí eu falei assim, gente, fala, nossa. Mas assim, um prazer te conhecer. Espero ter você aqui outras vezes, né, Verdade. Hannah? Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua didática. Assim, realmente foi enriquecedor, maravilhoso. Eu quero que esse episódio chegue para muitas pessoas, porque eu sei que você vai realmente transformar a realidade de muitas pessoas. Parabéns pelo teu trabalho. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns pelo seu espaço maravilhoso. Obrigada. Sua agência é excelente, sensacional. Que bom que você também potencializa esses talentos. Porque é o que eu acredito também, né? A gente não tem que ter um conhecimento, né, guardado, né? O conhecimento ele tem que ser capilarizado. Enfim, para você que está assistindo, muito obrigado. Você que assistiu até o final. Qualquer dúvida, né? Blue Podcast e @onde pinga no CEF. Perfeito. Obrigada, gente.